eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Soberano Deus, maravilhoso, tremendo, altíssimo Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Prevaleça a tua vontade em nossas vidas. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aprender mais um pouco com o Senhor Jesus. Amém, irmão? Que é escutando a verdade que nós vamos rejeitando a mentira. A Bíblia afirma em Colossenses 1:13 que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Então Jesus Cristo tem um reino, esse mundo tem um reino, Jesus Cristo tem um reino, e no Evangelho de João 18:36, Jesus diante de Pilatos, o Senhor Jesus diz para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim e não deixariam impedir que os judeus me pegassem. Mas isso não acontece porque o meu reino não é deste mundo. Se fosse, era o normal os súditos brigarem, usar as armas desse mundo para não permitir que o rei deles fosse preso. Então, a prova de que o meu reino não é daqui é essa, porque os meus servos não estão aqui para lutar por mim, porque no campo terreno isso iria acontecer, mas como não é, por isso que não está acontecendo. Então Jesus tem um reino e nós, os cristãos que se encontram salvos, tomou posse desse reino, graças ao Senhor Jesus. E agora a Bíblia afirma que eu sou o servo de Jesus ou sou o servo do pecado. Não tem zona neutra. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém? E a santificação. E com isso a santificação vai ocorrendo. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, já lemos mais de 500 vezes esse versículo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Concupiscência dos olhos, cobiça, eu desejo. Concupiscência da carne é aquele desejo extremado para satisfazer a carne. A cobiça ainda tem um certo equilíbrio que muitas coisas nós não podemos, mas estamos de olho nela. A carne não mede esforço. Quando tu quer ter o desejo da carne, tu até morrer, tu luta por aquilo. E soberba da vida, em busca de aplauso, em busca de elogios, em busca de honra, em busca de conhecimento, sabedoria dessa terra, vanglória, não é do Pai, mas do mundo, não é. Então, a Bíblia afirma então que eu, o cristão, estamos mortos para essas coisas.
A Bíblia afirma que o cristão está morto para essas coisas, estão mortos para as coisas que o mundo ama, estão mortos. E isso vai revelar, a Bíblia vai revelar de quem eu sou servo. De Cristo, estou no reino de Cristo ou do reino do inimigo. Porque a Bíblia afirma que todo mundo jaz no maligno. Então é a Bíblia que revela quem os cristãos são nesse exato momento. Amém? Amém ou não amém? Por isso que a Bíblia afirma, não vos amoldeis a este mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente, depois de ter ouvido a pregação do Evangelho. Não sabeis vós, isso tem que ser pregado, não sabeis vós. E quando eu passo a ser de Jesus, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 19 e 20, é a mesma coisa, falando, vocês não pertencem mais a vocês, vocês não são dono mais de vocês, alguém comprou vocês por um bom preço. É a Bíblia que afirma, sabia? Com essa clareza, de novo, falando para nós nessa manhã, falando para outros que vão escutar essa palavra, que diz estarem salvos e ter sido alcançado por Jesus Cristo, a Bíblia, de forma categórica, sem dúvida, com uma verdade genuína, diz que os cristãos não pertencem mais a eles. Sabia que eu não posso dar mais um passo de acordo com a minha vontade? O cristão tem que viver assim. Obediência para a vida ou servo do pecado para a morte. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por quê? Sabe por que isso? Porque vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é mais nós, não a nós, os quais, corpo e espírito, não pertencem mais a vocês, não é o que eu quero mais, e sim o que Ele quer para nossas vidas. Senão, qual a implicação de viver o contrário? Servos do pecado, condenado. Se o cristão não se enquadrar no Cristo, condenado, não tem opção. Lá em Romanos ainda, no capítulo 6, que nós abrimos para ler, 6,16, diz assim no 17, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado passado, amém? Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado passado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, amém? E libertados, passado, algo já confirmado, amém? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, amém? É a Bíblia que destraçalha com a mentira, com a ociosidade do engano, ela destrói o engano, amém? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentais os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai hoje, apresentai amanhã, apresentai agora.
porque aquilo é passado. É passado. Apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, para poder serem limpos. Amém? Por quê? Porque quando eres passado, quando vocês eram, amém? Servos do pecado, tudo bem, até aí tudo bem, estava livre da justiça, estava livre de Jesus, estava livre sem a vontade dele, estava livre de saber qual era o reino dele, estava livre de que vocês eram condenados, estava livre, não sabiam, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Qual é o fruto que apareceu depois do pecado? Que fruto? Qual foi o fruto de ter nascido 5 crianças de qualquer jeito? Qual foi o fruto de ter traído a mulher? Qual foi o fruto de viver de forma egoísta sem Deus? Que fruto deu? Que fruto deu? Na verdade, só traz vergonha. Amém? Por quê? Porque agora você sabe, porque agora nós sabemos que o fim delas é a morte. Isso tudo vai, quem permanece? Aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que agora o fim delas é a morte. Tudo vai acabar. Tudo. Amém? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado continua, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que dá para refutar um texto desse? Como? Amém? Então, o que o povo está escutando? O povo escuta que nós somos pecadores. O povo está escutando que a obra de santificação ela é imperfeita. O povo está escutando que nenhum pecado separa o homem de Deus. É isso que estão sendo pregado, que Deus vai te ajudar, que Deus está contigo, que Deus vai entrar com providência na tua causa terrena. Jesus falou, meu reino não é desse mundo, não é desse mundo. E num determinado momento chegou um jovem e falou, Senhor, entra com providência, manda o meu irmão me dar a minha parte dessa terra, divide direito comigo, quem me nomeou juiz em vós? Eu não vim fazer isso, eu vim trazer a terra de cima, eterna. O que nós estamos escutando? O que o povo está escutando, irmão? A mentira do inferno. Continua o diabo se apresentando e falando que não acontece o que Jesus disse que acontece. Continua o diabo falando que não vai acontecer o que Jesus disse que vai. Os ociosos não entrarão no reino de Deus, não entrarão, porque a Bíblia diz, não erreis, nem os devassos, nem os fornicadores, nem os homicidas, nem os idólatras, nem os maldizentes, nem os ladrões, nem os covardes entrarão no reino de Deus. Então a Bíblia revela quem eu sou servo, do pecado ou do Senhor. A Bíblia não deixa dúvida a respeito disso. Não, eu acho, vai para o inferno com achismo, que a Bíblia não deixa falar eu acho. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, verso 1, 10, louvado seja o Senhor Jesus, diz assim como no 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, vou falar de novo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. No 10, 1:10, por quê? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Isso aqui é para nós. Se eu procurar palavras para agradar os homens, não sou servo de Cristo. Tem que ser revelado de quem, se a Bíblia revela de quem eu sou servo, tem que ser falado de quem eu sou servo, para ver se eu estou servindo ao Senhor da maneira correta. Amém? Eclesiastes capítulo 5, verso 11 ao 13. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Amém, irmão? Isso é profundo. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Irmão, quanto mais, reparou tu, as pessoas quanto mais têm, some a paz. Some a paz. Quanto mais a pessoa tem, mais a paz falta cada vez mais. Porque tu tem mais gente para comer, mais pessoas vão buscar. Então não adianta, está querendo falar das riquezas dessa terra, tu só vai ficar olhando, que há muita gente te procurando, tu não vai ter paz, tu só fica de longe, acabou. Está falando das riquezas dessa terra. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. São as coisas desse mundo, irmão. É ser servo de quem? Nós estamos falando de ser servo de quem? O que são as nossas riquezas? Jesus deu as verdadeiras riquezas para todos nós, as riquezas de cima. Jesus falou que o reino dele não é desse mundo. A Bíblia diz que quem já ressuscitou com Cristo, busca e pensa nas coisas de cima, as verdadeiras riquezas. As verdadeiras. Tem riqueza, qual é a preocupação? Eu acordo, isso aqui é para me ter discernimento, meditar, irmão. Quando eu acordo, o que eu busco? Quando eu acordo, o que eu quero? Quando eu acordo, qual é o propósito daquele dia na minha vida? O que eu vou fazer? Não é acordar como andando em trevas sem saber para onde vai, não. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Eu acordo, se Ele permitiu que eu acordasse, tem um propósito para isso. É o que eu tenho que fazer aqui nessa terra para Ele, porque eu não me pertenço mais a mim. Nós lemos aqui. Então tem que ter uma preocupação. Eu não posso falar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu tenho que perceber se é o meu eu velho que está falando ou o novo homem se está falando. Eu tenho que ter entendimento disso. Eu não concordo não, foi o Espírito Santo que disse que é para não concordar. Eu tenho que ponderar, eu tenho que saber agir, guiado pelo Espírito Santo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu tenho que saber quem está me guiando. Se eu sou servo da justiça, eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque os filhos são guiados pelo Espírito Santo, segundo a Bíblia. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para fazer uma obra. A obra de Cristo foi feita lá na cruz do Calvário, e o Espírito Santo hoje é o agente para aplicar a obra em nossas vidas. Aquilo que não podia, cadê o servo? Se o meu reino fosse daqui, os meus servos lutariam por mim. Irmãos, quem não tinha tomado posse do reino ainda? Os apóstolos. O Espírito Santo trouxe o reino todo e jogou dentro deles, derramou dentro deles.
agora eles só faziam a vontade do Senhor. É o Espírito Santo que faz essa obra. E os filhos são guiados pelo Espírito. Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Glória a Deus. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Mas isso aqui não é de forma subjetiva. É objetiva. Sabemos que somos quando o Espírito Santo me governa. Quando eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é só de palavras. Porque está sendo revelado aqui quem são os que são de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Está sendo influenciado por ele. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, irmãos. E nos deu entendimento para quê? Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida que nós lemos, através da vida que ele conquistou, nós lemos aqui no capítulo 5, que nós recebemos essa vida aqui, a vida eterna, para vencer a transitória passageira. Cristo nos deu a vida eterna, de quem nós somos servos, de quem o povo que está dentro das igrejas, a Bíblia revela de quem nós somos servos. O que os ministros estão revelando para a igreja? Quem nós somos servos? De Satanás, da mentira, porque foi preciso, essa carta foi para rechaçar a mentira. O apóstolo está falando para o povo, o gnosticismo está entrando e falando para não levar tanto em consideração o pecado, que ninguém que peca fora do corpo, não tem problema nenhum, não atinge a alma, olha a mensagem deles. E aí o Senhor Jesus fala que é Jesus, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Então é sempre mensagem para refutar a mentira. Então a mensagem dos verdadeiros sempre para refutar a mentira. Só é servo quem pratica a justiça. Só é servo aqueles que revelam que não pertencem mais a si. Amém? Agora o eu, e quando eu falo como homem, o apóstolo Paulo falou, quando quem se levantam, eu, velho ou eu novo? Nós lemos em Gálatas, persuadido eu agora, a homens ou a Deus, agradar a homens ou a Deus. Se eu estivesse ainda agradando a homem, não seria servo? Mas interessante que quando fala isso, o que eu penso? Agradando a quem? O outro homem, agradando a homens. Mas a Bíblia diz, já não vivo mais eu, aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então eu sou servo de Cristo se eu não fazer mais a minha vontade, o homem velho. Agradando eu a homem, sou eu. É eu em ação, não posso mais agradar a mim, é agradar agora a quem me comprou, que eu não me pertenço mais a mim. O eu que me dominava foi para a cruz, segundo a Bíblia. Então sou eu, não é brincadeira, não dá para se apresentar a Jesus Cristo eu sendo servo de mim. Eu tenho que me apresentar a Ele naquele grande dia, revelando que eu sou servo dEle, e por isso que Ele vai falar assim, entra bendito do meu Pai, me recebeu e viveu por mim e para mim. Qualquer um que bater diante dEle, vivendo para si, Ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, porque viveu para si. Amém, irmão? E qual é o propósito dos servos de Cristo? Revelar as trevas no trabalho, as trevas na nossa casa, as trevas na nossa família, as trevas em todos os lugares que nós estivermos. Se alguém está em trevas, nós temos que revelar que está em trevas. Se alguém está condenado, nós temos que falar que está condenado, não está salvo. Porque o engano é trevas. Não sou servo do Carlinhos, eu sou servo de Cristo. Vai escutar o que Cristo tem que falar com ele. Não eu.
Não, mas eu não falei por isso, foi o homem corrupto que agiu dentro de você, porque tinha que falar. Amém? Amém ou não amém? João 12, 31 e 32. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Amém, irmão? Ó, quem entrou em contato com Cristo e pertence a Cristo, esse príncipe não domina mais. E tem que ser revelado isso. Tem que ser revelado isso. Quando a mentira ainda está, é porque esse príncipe está lá. Esse príncipe foi expulso do mundo que teve um encontro com Jesus. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Atrair, irmão. Quem nem pensava que eu existisse, vai se voltar para mim, vai chegar aos meus pés para me glorificar, vai entregar suas vidas a mim, vão ser sarados, vão me adorar, vão viver por mim, para mim. Vai trair, vai querer, vai falar com maior alegria, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, vai me amar de todo o coração, vai se atrair a Ele. Amém? Aí o que Ele pede? Não é nada. Aí no 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que, com um propósito, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Quem crê não permanece nas trevas. Sabe o que é não permanecer nas trevas? Nós estamos aprendendo aqui, mais uma vez. Permanecer nas trevas é só falo o que a luz manda. Eu sou a luz, para que vim ao mundo, para quê? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permanece, prestou atenção? Vai ser revelado, ele sai. Revelado, ele sai. Revelado, ele sai. Revelado, ele sai. Revelado, ele é liberto. Revelado, ele é liberto. Santificação. Não permanece. Não permanece. Tu está em trevas. Obrigado, sai. Tu está em trevas. Obrigado. Não permanece. Glórias a Jesus. Então, o Senhor Jesus faz uma obra perfeita, maravilhosa e nos liberta. O que é permanecer em trevas? Vivendo na corrupção que há nesse mundo. Existe uma corrupção que há nesse mundo, que o que eu tenho que entender? A corrupção que há nesse mundo não está de acordo com a minha sabedoria terrena. É de acordo com os olhos de cima. A corrupção desse mundo nem liga se a pessoa foi hipócrita, nem liga se a pessoa cedeu alguma coisa para não se dar mal, é os olhos de cima. Corrupção que há nesse mundo. Corrupção que está nesse mundo significa amar as coisas desse mundo, se prender às coisas desse mundo, é focar os olhos no temporal, no passageiro, tentar salvar a sua vida aqui. Corrupção, isso é corrupção, porque isso está errado, que não vai conseguir salvar. É uma corrupção, pensar que é a minha sabedoria que vai resolver os problemas, isso é corrupção, porque não vai tudo para o túmulo, isso tudo é corrupção de não falar a verdade, porque eu posso me dar mal, corrupção, que a Bíblia manda falar a verdade, corrupção que é nesse mundo, liberto ele fez isso para a gente sair fora da corrupção desse mundo. A corrupção generalizada nesse mundo significa estar vivendo a vontade terrena, corrupção, viver em prol de si, corrupção. Libertar é viver de acordo com o egoísmo, com a mentira, com o engano. Isso é tudo corrupção que há nesse mundo, e a Bíblia diz que Ele me libertou dessa corrupção. Me libertou, irmão. Eu não cedo a mentira, porque persuadido eu agora a homens ou a Deus, ou agradar a homens ou a Deus. Não, se eu ainda estivesse agradando os homens, eu estava fazendo parte dessa corrupção, mas eu fui liberto por Cristo dessa corrupção. Eu não quero aplausos, eu quero que glorifique o nome dEle. Isso é um servo fiel, amém?
João 7,7, no 6 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode odiar, o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto, qual o motivo? Dele testifico que as suas obras são más. Aquela vida que está dentro da igreja, que não é odiada pelo mundo, é do mundo, é servo do mundo. Quem rejeita Cristo não quer Jesus, mas tem comunhão com você, porque você é do mundo. Corrupção, se libertar da corrupção, significa o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, ainda está na corrupção. O mundo não pode odiar vocês, mas me odeia. O motivo? Eu testifico as obras mais deles. De que serve? Eu pertenço a de que reino? Eu sou servo de quem? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não pode agradar a dois senhores.